Bom, então vamos lá, pessoal. Na semana passada, nós paramos falando da estrutura proteica. Eu falei para vocês a estrutura, né? Falei que a estrutura é o quê? É a forma da proteína. A estrutura ela pode ser primária, secundária, terciária ou quaternária. Essa forma, ela é mantida por ligações químicas e é ela que determina a função da proteína. A forma da proteína reflete as propriedades e as funções, né? Falamos, ó, que a estrutura primária é a sequência linear de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. A estrutura secundária é esse aspecto helicoidal, como se fosse uma espiral de caderno, mais ou menos, parecido. A estrutura terciária é quando essa estrutura secundária dobra-se sobre si mesma, ficando com um aspecto enovelado, como se fosse um novelo de lã. E a estrutura quaternária é quando se junta duas ou mais estruturas terciárias, por exemplo, né? E aí a gente parou falando isso aqui. A grande importância da estrutura proteica é que é a estrutura o fator preponderante para determinação das propriedades e funções biológicas desempenhadas pela proteína. Agora, quem que define a estrutura da proteína? Quem define a estrutura da proteína é a sequência de aminoácidos que ela possui. E quem define a sequência de aminoácidos que a proteína possui? É o material genético, tá? Lembrem disso. A gente tem que lembrar que a gente até caracterizou isso lá atrás, tá? Eu falei lá atrás para vocês que no DNA, mais precisamente no gene, nós temos a informação para se produzir a proteína, não é isso? Esse gene, ele repassa a informação para o RNA, um RNA chamado RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sofrer um processo de tradução. E após a tradução, o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser a produção de uma proteína. Correto? E aí, essa proteína, ela vai desempenhar um papel biológico no organismo. E esse papel biológico, ele vai depender de quê? Da estrutura, que é isso que eu estou falando, tá? Dependente da estrutura proteica. Tudo bem? Então, isso é o que a gente tem que botar na cabeça. Existem fatores que podem, por algum motivo, alterar a estrutura da proteína. Se alterar a estrutura da proteína, vai alterar o quê? Vai alterar o papel biológico que ela desempenha no organismo. Porque eu estou aqui chamando a atenção do seguinte fato: o papel biológico depende da estrutura. Se houver uma alteração na estrutura, vai haver uma alteração no papel biológico. Essa alteração ela pode ser de que maneira? Ela pode ser uma alteração em que a proteína pare de funcionar. Ela funcione menos, ela funcione mais, né? Então nós temos essas possibilidades. Agora, o que leva à alteração da estrutura? O que leva à alteração da estrutura pode ser uma alteração do gene. É o que a gente chama de mutação. Pode acontecer uma mutação no DNA, no gene. Mutação quer dizer mudança, mudança do gene, mudança do DNA. Essa mudança do gene, certamente, vai mudar o RNA, porque o RNA se forma do gene.
Então, a tradução vai ser feita de forma diferente, o que muda a proteína. Mudou a proteína, ela vai ter um papel, uma estrutura diferente, um papel diferente. Vou repetir. Pode ser uma mudança para melhor, uma mudança para pior, ou até mesmo uma neutralização da atividade da proteína. Só que ao invés de uma mudança do gene, pode ser que uma mudança de qualquer tipo de fator físico ou químico que tenha a capacidade de mexer com as ligações químicas que mantêm a estrutura da proteína, venha a promover uma mudança da proteína. Então, vou repetir. A mudança que leva à alteração da estrutura, ela pode ser aonde? Ela pode ser no gene. Então, uma mudança no gene é uma mutação. Mudança no gene é o que nós caracterizamos de mutação. E uma mutação, ela pode levar o quê? Pode levar à alteração da proteína. Show? Só que a alteração da proteína, ao invés de acontecer por uma mudança do gene, ela pode acontecer por uma mudança do ambiente em que a proteína se encontra. O ambiente em que a proteína se encontra pode sofrer mudança e essa mudança afeta as ligações que nós observamos entre os aminoácidos compondo a proteína, o que pode promover o quê? Uma mudança da estrutura da proteína. Então, alterações no ambiente da proteína podem levar à mudança da estrutura da proteína. Se a mudança da proteína aconteceu devido a uma mudança do gene, mutação. Se a mudança da proteína aconteceu devido à mudança do ambiente em que a proteína se encontra, desnaturação. Então a gente vai chamar de desnaturação um processo de alteração da estrutura da proteína que faz com que ela mude suas propriedades e suas funções, normalmente perdendo as suas propriedades e suas funções, fazendo com que aquela proteína pare de ser útil para o organismo. Uma mutação, uma alteração por mutação, altera a proteína. Pode alterar para melhor, para pior ou inutilizar a proteína. Agora, uma alteração por desnaturação normalmente faz com que ela perca as suas propriedades e as suas funções. Quando que acontece uma desnaturação? Quando a mudança da estrutura da proteína for ocasionada por algum fator físico ou algum fator químico no ambiente em que a proteína se encontra. Olha aqui um exemplo clássico. Ó, um ovo frito. A clara do ovo, o branco do ovo, aquela clara, ela é proteína pura, praticamente. Proteína albumina. Quando o ovo está cru, a proteína está com todas as suas propriedades e todas as suas características. E uma característica desta proteína, que é a proteína do ovo, é solubilidade. E aí traz aquele estado característico da clara do ovo, aquele estado gel da clara do ovo. A proteína está assim, ó, quando está crua. Quando você aquece, o que vai acontecer com a clara do ovo? Ela vai ficar assim, ó, dura, branca. Por quê? Porque a proteína que estava assim, ela vai passar para condição secundária e primária.
E vai começar a formar um enovelado, uma malha de fibras, e essa malha de fibra endurece a estrutura da proteína. Então, o que aconteceu com a proteína? Ela desnaturou. Ela mudou a sua estrutura de terciária para secundária e primária. Só que essa desnaturação faz o que com as propriedades da proteína? Altera. E aí uma propriedade que era solubilidade passou a ser insolubilidade. Nutricionalmente não muda. Não tem diferença nutricional. Nutricionalmente, a clara de ovo crua, a clara de ovo cozida ou frita, vai dar no mesmo. Vai continuar te fornecendo os mesmos aminoácidos, porque você vai ter que comer, digerir, quebrar as proteínas, liberando os aminoácidos, como nós já falamos isso, e depois aproveitar os aminoácidos. Então, nutricionalmente não tem diferença. Porém, para a proteína, as funções são perdidas. Tá? Então, quando tem uma desnaturação? Quando a proteína perde a sua estrutura secundária e ou terciária, ou seja, perde a sua forma tridimensional e, desta maneira, perde a sua atividade biológica característica. Então, nos dois casos, você comer o ovo sólido ou o ovo, a clara do ovo cozido ou a clara do ovo crua. Nos dois casos, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que pegar o alimento e transformá-lo. Foi o que a gente falou. O que a clara do ovo tem? Muita proteína. Então, para aproveitar, o que você vai fazer? Você vai pegar a proteína que está presente na clara do ovo, vai fazer com que ela sofra ação de enzimas, ela vai ser digerida por enzimas, as chamadas proteases, e vai liberar os peptídeos. Os peptídeos também vão sofrer ação de enzimas, né? Digerido por enzimas, só que agora peptidases, e vai liberar o quê? Aminoácidos. Certo? Os aminoácidos são absorvidos. Então vai ter que acontecer isso aqui. Isso vai acontecer não importa se a proteína é do ovo cru ou do ovo cozido. O máximo que pode acontecer, como eu falei, chegar mais rápido no estômago porque a consistência está mais semilíquida. Sofrer a ação das enzimas mais rapidamente porque o líquido tem um contato maior do que o sólido com as enzimas. Agora, o resultado final é o mesmo. Beleza? Então, que fatores poderiam promover a desnaturação? Quando eu falei aqui da clara do ovo, ficou então intrínseco que o calor poderia desnaturar, né? Porque o ovo, você cozinha ou frita ele com aquecimento, e é exatamente isso. Um dos principais fatores desnaturantes são as altas temperaturas. As temperaturas elevadas representam um dos principais fatores desnaturantes. Mas além disso, alteração de pH, alteração de salinidade, polaridade no meio, entre outros fatores, poderiam promover a desnaturação. Um dos fatores que a gente destaca é exatamente a temperatura. Por que febre alta faz mal? Por que febre alta pode trazer grandes problemas? Um dos fatores está aqui, ó. A febre alta ela pode fazer isso com as suas proteínas, ó. Desnaturar. O seu sangue, por exemplo, ele é riquíssimo em proteínas. Proteínas albuminas também, parecidas com essas proteínas aqui da clara do ovo. A estrutura é a mesma. E essas proteínas no sangue, elas estão o quê? Dissolvidas no sangue. Se você começar a ter febre muito alta, olha o que vai acontecer com as proteínas do sangue.
Vai acontecer isso aqui, ó. Elas vão desnaturar. E se as proteínas do sangue desnaturarem, elas vão ficar igualzinho essa proteína do ovo aqui, ó. Vão formar umas placas dentro do seu sangue. O seu sangue vai ficar igual a um ovo cozido. Circula sangue? Não. Dá para viver? Não. É um exemplo. Não só as proteínas do sangue. Todas as proteínas do seu organismo, elas tendem a funcionarem, a terem as suas características na temperatura normal do corpo. 36,5, 37 graus Celsius. Começou a subir, vai desnaturar. Tá? O processo de desnaturação, ele é um processo reversível enquanto está acontecendo. Enquanto está acontecendo. Depois que a desnaturação estiver completa, normalmente ela é irreversível. Normalmente. Depende do fator também, mas normalmente ela é irreversível. Então a desnaturação é um fator que leva à perda das proteínas. Se uma proteína for desnaturada, o que você faz com ela? Você tem que destruir essa proteína, digerir essa proteína, reaproveitar os aminoácidos e produzir uma nova proteína. E aí essa nova proteína passa a desempenhar novamente as funções às quais ela é designada. Tudo bem? Bom, diferença entre proteínas. Voltando mais uma vez aqui, ó, nessa informação, que a gente já repetiu ela algumas vezes, toda vez que nós formos analisar a proteína que a gente quer, eu preciso traduzir um RNA mensageiro que foi formado a partir de um gene. Não é isso? Isso. O que vai definir a sua proteína é o gene que você tem. Mudança do gene muda o RNA e muda a proteína. Então o gene na verdade é o quê? O gene é a receita para isso aqui, ó, para a sequência de aminoácidos que vai compor a proteína. Se essa sequência de aminoácidos muda, o resultado vai ser o quê? Mudança nessa forma secundária e ou nessa terciária e ou nessa quaternária. Então, se eu mudar a sequência aqui, eu posso mudar aqui a terciária e a quaternária. Por exemplo, já devem ter ouvido falar da anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença ocasionada por um defeito na hemoglobina. O que é hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos, eu já falei dela. Esse esquema aqui, ó, esse desenho aqui, por exemplo, é um desenho da hemoglobina. Essa estrutura quaternária que está sendo representada aqui para vocês é a hemoglobina. Ela tem essa forma. Então, quando a hemoglobina, com essa forma aqui, está presente na hemácia, a hemácia vai ser uma hemácia normal. O que é uma hemácia normal? Uma hemácia normal é uma hemácia que tem um aspecto característico, um aspecto bicôncavo. A hemácia, ela é bicôncava. Então, isso aqui seria uma hemácia normal. E aí, nessa hemácia normal, lá no seu citoplasma, ó, eu vou encontrar o quê? Inúmeras hemoglobinas. A bolinha que eu estou representando a hemoglobina. E aí, o que essa hemácia faz? Transporta oxigênio. Beleza. O que é a hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína quaternária, igualzinho isso aqui, ó. Beleza? O que determina a produção da hemoglobina? O que determina a produção da hemoglobina é um gene. O gene da hemoglobina. Então, a gente vai ter um gene que vai determinar a produção da hemoglobina e a hemoglobina vai ficar com essa forma quaternária. Bom, acontece que existe uma mutação, uma mudança no gene da hemoglobina que faz com que um aminoácido seja trocado na proteína. O que eu falei, um aminoácido é trocado. Por exemplo, a proteína teria um aminoácido lisina. Vai trocar o aminoácido lisina por valina. Quando troca
um aminoácido, a estrutura quaternária da proteína muda. A proteína, que normalmente teria esse aspecto aqui, ela vai passar a ter um aspecto fibroso. Ela vai ficar assim, igual uma fibra, ó. A hemoglobina vai ficar igual uma fibra, bem assim, ó, alongada. Então ela deixa de ter um aspecto de globina e passa a ter um aspecto alongado. Esse aspecto alongado vai fazer com que a hemácia, ao invés do aspecto característico dela, que é um aspecto bicôncavo, a hemácia vai ganhar um aspecto de foice. A hemácia fica assim, ó, com esse aspecto de foice. E a hemácia com esse aspecto de foice não consegue transportar o oxigênio do jeito que a hemácia normal transporta. Resultado, a pessoa desenvolve uma doença chamada anemia falciforme que pode levar à morte. Então, o que causou a anemia falciforme? A hemácia falciforme. Ah, mas por que a hemácia ela é falciforme? Porque a hemoglobina dela é defeituosa. Mas por que a hemoglobina é defeituosa? Porque tem um aminoácido diferente. Por que tem um aminoácido diferente? Porque é uma mutação lá no gene. Então, o que eu quero que você entenda com isso? Eu quero que você entenda que o fator preponderante para a forma da proteína é a sua sequência de aminoácidos. E é a sequência de aminoácidos que vai mudar, que vai determinar a forma e, consequentemente, as propriedades e as funções. Então, voltando ao raciocínio, pelo que a gente acabou de colocar de informação, para que as proteínas produzidas sejam sempre as mesmas, do mesmo tipo, elas têm que ter o quê? Elas têm que ter sempre os mesmos aminoácidos na mesma sequência e na mesma quantidade. Eu já falei isso para vocês, lá na aula passada. Então, a diferença entre proteínas, ela se estabelece em 3 fatores: tipos de aminoácidos, quantidade e sequência. Para que 2 proteínas sejam consideradas idênticas, as mesmas devem apresentar a mesma composição, na mesma quantidade e na mesma sequência. A mesma composição em aminoácidos, na mesma quantidade e na mesma sequência. Qualquer variação em um desses 3 fatores muda a proteína, muda as propriedades, muda as funções. E quem define isso? Originalmente, o seu gene. Bom, estamos aqui o tempo todo falando propriedade, falando de função. Quais são as funções que as proteínas podem desempenhar no nosso organismo? Nós temos algumas funções, né? Na verdade, a maior variedade de funções no nosso organismo é desempenhada pelas proteínas. E aí, primeira, função estrutural. O que se entende por uma função estrutural, pessoal? Dizer que uma proteína tem função estrutural é dizer que ela participa da construção dos tecidos. Participa da construção dos tecidos, de estruturas orgânicas, celulares, enfim, toda vez que ela participar da construção de alguma coisa, ela vai ser considerada uma proteína estrutural. Exemplo: colágeno, queratina, elastina, actina e miosina. São exemplos de proteínas estruturais. Colágeno, já falei dele. Colágeno é a proteína que fornece resistência aos nossos tecidos. Seus tecidos têm resistência por causa do colágeno. Elastina fornece resistência com elasticidade. Queratina também é uma proteína de resistência, o que forma o seu cabelo, sua unha.
A quitina e miosina compõem os músculos estruturais. Proteína com papel enzimático. O que é o papel enzimático? Papel enzimático é o papel acelerador de reações. Quem executa o papel enzimático são as enzimas, que é o nosso próximo assunto. Toda reação no nosso organismo, quase toda reação no nosso organismo, necessita de um mediador, de algo que promova a aceleração, desencadeia a ocorrência das reações. Normalmente quem faz isso? Uma proteína. A proteína que desencadeia as reações, que acelera as reações, ela tem um papel enzimático. Daqui a pouco a gente vai melhorar esse papel enzimático. Papel hormonal, quer dizer o quê? Atua como hormônios. O que são hormônios? Hormônios são sinalizadores. Estimulam ou inibem a atividade das células ou tecidos. Tá? Isso é a ação de um hormônio. Exemplo, eu já falei também. Eu citei lá atrás ADH, ocitocina, eritropoetina. Eritropoetina é o hormônio que estimula a produção de quê? De hemácias. Falei da hemácia agora, então eu estou citando esse hormônio. Ó. Estimula a produção de hemácias. É um hormônio proteico. Defesa. O que eu quero dizer com isso? Anticorpos atuam compondo o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele vai ter basicamente dois tipos de imunidade. Imunidade celular e imunidade humoral. O que é imunidade celular? A imunidade celular é quando você tem células atuando na defesa do organismo. Quais são as células que atuam na defesa do organismo? Os glóbulos brancos ou leucócitos. Imunidade humoral. Imunidade humoral é quando você tem anticorpos atuando na defesa do organismo. O que são anticorpos? São proteínas. Então você vai ter células que produzem proteínas de defesa. Então você pode ter a defesa celular e a defesa humoral, que é quando você fala da utilização dos anticorpos. Então, são coisas diferentes. Tá? Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas fatalmente, na 7ª série, na 8ª série, vocês ouviram falar de fagocitose, que é quando uma célula vai lá e engloba outra e destrói essa outra. A fagocitose é executada, por exemplo, por células de defesa quando ela captura uma bactéria. E aí vai lá e destrói a bactéria. Então, nesse caso, quando a célula foi lá, capturou uma bactéria, por exemplo, e destruiu essa bactéria, imunidade celular. Quando a célula, no caso um linfócito, chamado linfócito B, ou então uma outra célula chamada plasmócito. Quando o linfócito B, o plasmócito, são estimulados no sistema de defesa, eles liberam para o sangue, liberam para o meio, liberam para os tecidos anticorpos. Então, ao invés de ir lá e fagocitar, ele liberou um anticorpo, que é a imunidade humoral. E o anticorpo vai fazer o quê? O anticorpo ele vai marcar, ele vai neutralizar o corpo estranho. E depois esse corpo estranho vai ser destruído. Tá? O que é um anticorpo? O anticorpo é uma proteína. Tá? Então, no caso da defesa, nós temos os anticorpos, também chamado de imunoglobulinas. Por exemplo, as globulinas do sistema imunológico. A vacina do Covid, nós temos as várias vacinas hoje que estão sendo utilizadas para imunizar as pessoas. Essas vacinas, elas levam com elas o quê?
elas levam com ela agentes estimulantes à produção de anticorpos. Então, quando você está recebendo uma vacina, você está recebendo um antígeno, um corpo estranho, que vai ser reconhecido pelas suas células como corpo estranho, e aí o seu organismo vai produzir um anticorpo contra esse corpo estranho que veio na vacina. E quem é esse corpo estranho? É alguma coisa do vírus. É uma parte do vírus, é uma toxina do vírus, é o vírus inteiro, porém enfraquecido, né? E aí, quando o seu corpo produz os anticorpos, o seu corpo forma o que nós chamamos de uma memória imunológica. E essa memória imunológica, na maioria das vezes, é uma memória duradoura. Resultado, quando você entrar em contato com o vírus de verdade, o vírus ativo, como você formou uma memória imunológica com aquela vacina, você já sabe exatamente como se defender contra aquele vírus. Então não dá tempo do vírus se reproduzir e gerar sintoma. Por quê? Porque você elimina ele mais rápido do que ele se reproduziria. Se você não tiver o anticorpo, o seu organismo vai ter que trabalhar para aprender a produzir esse anticorpo. Ele vai aprender? Vai, mas isso pode demorar um pouco mais. E aí, se demorar mais, o vírus ele pode ter tempo para fazer o quê? Se reproduzir e aumentar em quantidade. Resultado? Aí ele vai desenvolver os sintomas da doença. Então essa é a finalidade de uma vacina. Estimular o seu organismo a produzir proteínas de defesa, a produzir anticorpos. Para que quando você entre em contato com o próprio vírus, você já tenha a receita para produzir um anticorpo contra ele e, consequentemente, não dê tempo daquele vírus se reproduzir o suficiente para gerar sintoma. Ou, se ele se reproduzir, os sintomas são sintomas muito leves e rapidamente eliminados do seu corpo. Os anticorpos são proteínas. Outro papel observado, papel nutritivo. As proteínas, elas podem ser utilizadas com papel nutritivo. Papel nutritivo quer dizer o quê? São utilizadas como fonte nutricional. Utilizadas como fonte nutricional. Né? Elas podem ser fornecedoras de aminoácidos para a produção de energia, por exemplo. Podem ser fornecedoras de aminoácidos para produção de energia. Exemplo, a albumina do ovo. A albumina do ovo é uma proteína com papel nutricional. A lecitina do leite é uma proteína com papel nutricional. O leite tem proteína importante nutricionalmente para nos fornecer material para a construção do nosso organismo, para a produção de energia, e aí vai embora. Coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea é a formação de coágulos, o que evita sangramentos, evita hemorragias. Formação de coágulos, evitando hemorragias. Exemplo, uma proteína chamada fibrina. A fibrina é uma proteína de coagulação. Transporte, distribuição de substâncias a diversas partes do organismo. Exemplo, a gente já falou, ó, LDL, HDL são proteínas transportadoras.
Hemoglobina transporta oxigênio, né? Então nós temos uma pancada de papéis biológicos desempenhados pelas proteínas. Dessa pancada de papéis biológicos, o que normalmente nós destacamos mais é o papel enzimático. Por quê? Porque ele é fundamental para o funcionamento de qualquer tipo de célula, de qualquer tipo de tecido. Porque tudo no organismo gira em torno de reação química. Então, o desempenho deste papel enzimático, ele vai ser executado por proteínas específicas chamadas enzimas, que é o que a gente vai buscar reconhecer. Vamos procurar reconhecer agora o funcionamento das enzimas. Bom, isso é o que nós temos sobre essa parte inicial de proteínas. Tá? Parte inicial. Só que proteína tem sequência. Sequência com quem? Sequência com as enzimas. Então vamos procurar reconhecer as enzimas também.